Pastor Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. É na CPAD que você compra livros, revistas, bíblias, material evangélico para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD fica na Rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. Então, na CPAD, você procura ali Moisés, Berenice, Pastor Jefferson e toda a equipe, e eles vão te atender com muito carinho. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém também tem a livraria da Associação. Ali também você encontra bíblias, revistas, material evangélico para o seu crescimento espiritual. Procura ali o Alex ou o pastor Silas e toda a sua equipe e certamente você comprará coisas maravilhosas. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal, quando você compra na Provix, você está cooperando diretamente com o nosso canal. Portanto, é importante você ter materiais evangélicos, livros, bíblias, comentários bíblicos para o seu crescimento no conhecimento e na graça de Deus. Quero agradecer já aqui também pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço onde estamos com um estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, toda a sua família. Também quero agradecer irmão Josué, marido da Marilena, que tem cooperado conosco aqui nesse cenário, um braço voluntário e amigo. Deus abençoe o irmão Josué e, obviamente, Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos, meus amigos e irmãos que estão orando, incentivando e apoiando aqui o nosso canal. Se você também quiser fazer a sua contribuição, tem aqui embaixo um número de celular, chave Pix, o número do DDD é 11 e você pode nos ajudar. E se quiser ser um patrocinador do canal do professor Álvaro Bruno, entra no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar albrunll@yahoo.com.br. Você será muito bem-vindo aqui para patrocinar esta obra de Deus. Quero te pedir também, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui algum comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, qualquer coisa que mostre que você está vivo e atuante na terra. Quero te pedir que incentive outras pessoas também a se inscreverem no nosso canal. Nós almejamos até o dia 31 de dezembro de 2024 alcançar a marca de 5.000 inscritos e para isso eu preciso da sua oração e da sua divulgação e incentivo para que outras pessoas se inscrevam também no canal. Isto é fundamental. Vamos lá? Então, a lição dos juvenis de 15 a 17 anos, quarto trimestre de 2024, estamos na penúltima aula, hoje é dia 22 de dezembro de 2024, essa lição é comentada pela irmã Verônica Araújo. Deus abençoe a serva de Deus que tem nos trazido esses temas palpitantes, temas maravilhosos, temas atualíssimos e que Deus assim nos ajude. Já estudamos aqui sobre consumismo e minimalismo, já estudamos sobre evolucionismo e criacionismo, que é a lição 7. Então, assim, se você perdeu alguma aula, certamente o pastor Fernando preparou aqui uma playlist, você pode clicar lá na lição que te interessa e assistir. Aí agora nós vamos ver na página 82, a lição 12, pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus? Será que isso é verdade? A leitura base está em João 14,6. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A leitura bíblica está em João 14, do versículo 1 ao 10, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Conectado com Deus, juvenis, todos os caminhos levam a Roma? Talvez você já tenha ouvido esse questionamento. A ideia é mostrar que não importa os caminhos escolhidos, você pode chegar aonde deseja. Essa é a proposta por trás dessa frase. Mas será que todos os caminhos levam a Deus? Nós vamos aprender a respeito desse fenômeno social chamado pluralismo religioso, que desafia os crentes fiéis e desafia a Igreja do Senhor. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, compreender o que é pluralismo religioso. Segundo, apresentar as consequências do pluralismo religioso. E terceiro objetivo, conscientizar a respeito do único caminho que conduz a Deus. É sobre isso que nós vamos pensar agora. Primeiro, o pluralismo religioso. Brasil é um cenário, o cenário religioso apresenta aqui, no Brasil, enfrenta vários fenômenos sociais que se tornaram desafios à igreja. Vários fenômenos. O sincretismo religioso, por exemplo, está muito ligado à cultura do povo brasileiro, a mistura um pouquinho de cada religião. Uma dessas evidências é denominada pluralismo religioso, que é um fenômeno social que apregoa a convivência harmoniosa entre diferentes segmentos religiosos. É como se fosse o ecumenismo, prega a harmonização, a convivência, a convergência de todas as religiões. Tem como princípio a liberdade de crenças e as chamadas manifestações culturais. É uma mistura de religião com cultura de um determinado povo. A cultura e a religião se misturam e se confundem. Esse é o objetivo. Então, por exemplo, as religiões afros, que vêm do continente africano, tá? Mistura com a cultura africana. Entretanto, aí vem o porém. O cristianismo e a Bíblia, guarde bem isso, juvenil, não podem ser ajustados para se adequarem à cultura. O cristianismo, ele não... todas as culturas têm que se adequar e entrar dentro do cristianismo. Não o cristianismo se adequar à cultura de nenhum povo. Por isso, como cristãos, agora essa palavra é importante, respeitamos a liberdade religiosa
de cada pessoa, mas procuramos seguir o que Jesus ensinou e se encontra na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, isso aqui é um ponto fundamental. Respeitamos a liberdade religiosa, respeitamos todos os tipos de cultos, mas nós procuramos seguir a palavra de Deus, o que Jesus ensinou. Ponto 1. Pluralismo e diálogo religioso. É a mesma coisa? Vamos ver. O que comumente é chamado de diálogo religioso, ele colocou entre aspas, ela, melhor dizendo, a comentarista, tão difundido na atualidade, na verdade, promove o ecumenismo, ou seja, o sincretismo religioso, a mistura, o que é quando distintos sistemas, práticas religiosas e filosóficas são combinadas. Tá? Então, elas se misturam. Saiba que o respeito a todos os segmentos é necessário para a vida em sociedade. Então, respeitar todas as áreas da sociedade, isso é fundamental. Porém, a mistura dessas doutrinas vai na contramão da Bíblia. Essa mistura não condiz, não é aceita pela palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a Bíblia, toda, são exclusivistas em relação à fé monoteísta, a fé em um só Deus. Satanás usa muitos disfarces para enganar as pessoas e barrar o crescimento do reino de Deus. Esteja atento para que as sutilezas do maligno não minem a sua fé. Por isso que é importante você não perder nenhuma aula da escola dominical, nenhum trimestre. Por quê? Porque ele que vai te abrir os olhos para essas sutilezas do diabo, para essas misturas. O nosso Deus é o único Deus real e verdadeiro, segundo a nossa fé. Respeitamos as outras? Sim, mas nós seguimos essa base bíblica. Tá? Deus é único. Então, esse pluralismo e diálogo religioso, ele não pode ser confundido. Nós não adotamos o pluralismo religioso, mas nós dialogamos, nós respeitamos os diversos segmentos religiosos da sociedade. Segundo, secularismo. O que vem a ser secularismo? Esse termo é pertencente, o significado do termo secularismo é pertencente a uma época, a um sistema social. Entretanto, no sentido religioso, serve para designar o comportamento da sociedade que é contrário a tudo o que é sagrado. Então, o secularismo tem a ver com tudo aquilo que nega a fé cristã, que se opõe à Bíblia Sagrada. Logo, secular é o modo de viver e pensar deste mundo, oposto ao reino de Deus. Então, esta sociedade, esse sistema no qual nós estamos vivendo, ele é secular, ele é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Quando uma igreja se torna secularizada, significa que ela passa a agir segundo os padrões deste mundo. Então, ela não tem nada de diferente do mundo. É uma igreja secular. Ela tem nome de cristã, mas ela é uma igreja secular. A palavra de Deus perde a importância diante das cobiças terrenas e o ensino bíblico é utilizado erroneamente para fortalecer crenças humanas e modismos. Desculpa. Então, essas igrejas seculares têm nome de cristão, usa a Bíblia, mas usa a Bíblia erroneamente, com objetivos egoístas, falsos, tá? E equivocados. E quais são as consequências dessa igreja secular? Primeiro, a perda da identidade cristã. Então, uma igreja secular
uma igreja que adota o sistema desta sociedade, essa visão de mundo, ela perde a identidade cristã. Vejamos, fomos chamados do mundo, para fora deste mundo, por Jesus Cristo, para sermos um povo peculiar, separado, e não podemos nos amoldar ao modo de pensar dessa sociedade. Lá em Romanos 12, 2, eu vou passar ali na linguagem de hoje, Romanos 12, abra sua Bíblia, por gentileza. 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós temos que deixar que Deus, Ele mude a nossa mentalidade para se adequar à palavra de Deus. E aí ele pega aqui, tomemos como exemplo o jovem Daniel, que viveu na Babilônia, mas decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura e a crença daquela época da Babilônia. Até mesmo a comida servida no palácio era influenciada pela cultura secularizada daquele reino, que as oferecia a ídolos. Por isso, Daniel se absteve. Daniel não aceitou participar daquilo dali. Tá? Atualmente, muitos dizem que não tem nada a ver. Tudo que na igreja, que algum adolescente, algum jovem, alguma pessoa quer fazer, e é orientada que a Bíblia não permite, a pessoa diz, não tem nada a ver, né? Comer doces oferecidos a entidades, participar de festas que acreditam ser apenas folclóricas, como festa junina, por exemplo. Não se deixe enganar. Observe que Jesus falou à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2, que foi contaminada pela secularização e pela imoralidade. Ser de Cristo é ser separado. Quem pertence a Cristo tem que ser uma pessoa separada. Como consequência desses fenômenos religiosos que a gente falou no começo, temos visto um crescente número de chamados desigrejados e a secularização da igreja. Desigrejados são aqueles que não congregam mais, não querem saber de igreja, de templo, tá? E a secularização da igreja, igrejas que mais parecem bordéis, que não tem nada de cristão. São tantos caminhos, entre aspas, né? E as pessoas acreditam que todos eles levem a Deus. Contudo, sabemos que há somente um caminho, Jesus Cristo. E ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, nós não podemos nos enganar achando que todos os caminhos levam a Deus. Não, é só Jesus Cristo o caminho real e verdadeiro que leva a Deus. Uma outra consequência é a falta de compromisso bíblico. Não tem compromisso. Aí ele diz aqui, nosso compromisso deve ser com Deus e com a sua palavra eterna e imutável. Esse é o nosso compromisso. Tem que ser com Deus e com a palavra que ele deixou revelada. As redes sociais deram espaço e visibilidade para muitos pregadores. YouTube, Instagram, muita gente pregando. Isso não é ruim, porém, precisamos estar atentos. Cuidado com o que essas pessoas estão pregando. No desejo de agradar a todos, muitos não pregam mais sermões expositivos do texto bíblico. Antes, suas pregações se tornaram o quê? Um amontoado de frases de efeito,
tudo bem motivacional, é tudo para agradar as pessoas. Não cobra compromisso, é tudo para falar bem, é para viver bem. Pouco se fala sobre confissão e abandono de pecado, pouco se fala sobre arrependimento e santificação para uma vida agradável ao Senhor. Esses compromissos que as pessoas têm que ter com a palavra de Deus, isso não é pregado. A genuína palavra de Deus precisa ser pregada. O texto bíblico precisa ser pregado. Até que Jesus volte, nós precisamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Crente tem que orar. Crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é que ele está dizendo aqui. Toda sociedade tem suas tradições e sua própria cultura. Sabemos que nem tudo é ruim, mas nem tudo nos convém como igreja. Não podemos aceitar, por exemplo, desfile de moda nos templos, barraquinha de festas folclóricas, como manifestações culturais, pois a casa de Deus é um lugar santo. Então não se pode misturar o ambiente sagrado com coisas profanas. Jesus não aceitou o desrespeito na casa do Pai. Ele tomou a atitude certa e não se preocupou em agradar as pessoas, colocando ordem no templo. Está lá em Marcos 11, do 15 ao 18. Então, nós também não podemos aceitar bagunça na casa do Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, veja que as consequências desse secularismo, desse pluralismo religioso, primeiro, a perda da identidade cristã e a falta de compromisso bíblico, falta de compromisso com a Bíblia Sagrada. E o último, o caminho para Deus. Só tem um caminho. Ele diz, o caminho que conduz a Deus é estreito. Mateus 7, 14. Não há lugar para o pluralismo religioso ou para o ecumenismo ou para o secularismo. Vivemos em uma sociedade cujos meios de comunicação exaltam tudo que é contrário ao reino de Deus. Nós já falamos sobre isso. Uma sociedade secular como a nossa, tudo ela faz para combater a igreja, para combater a família, para combater a Bíblia Sagrada. É preciso ser firme e consciente de que Deus reprova tais atitudes. Ele virá julgar a terra, é o que está escrito, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, com a sua palavra. É isso que nós cremos e nós vivemos. Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para anunciar a palavra ao mundo, a Bíblia Sagrada. Mas para que você seja usado pelo Senhor, é preciso lutar para se manter puro como luz e sal do mundo, e não utilizado pelos enganos e as sutilezas de Satanás. Então, se eu sou uma pessoa parecida com o mundo, uma pessoa secularizada, uma pessoa que vive igual a todo mundo, eu não sou diferente. Eu não sou bíblico. Eu não sou separado. Então Deus não vai me usar. É simples assim. É o que nós cremos segundo a Bíblia. E aí ele termina dizendo, aprendemos sobre o pluralismo religioso, não podemos concordar com esta maneira de pensar e viver desse mundo e nem acreditar que todos os caminhos levam a Deus, porque não levam. Jesus falou, eu sou o caminho, é único. Nós somos luz nesse mundo, estamos infelizmente ainda mergulhados aqui nesse mundo de trevas, que vive em pecado, e não há comunhão entre a luz e as trevas. Por isso, eu e você, nós temos o compromisso de nos afastarmos do mal,
de nos afastarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus. E para isso, nós precisamos ler, estudar a palavra de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo para termos uma vida de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, vale a pena nós vivermos na vontade de Deus. Deixa aqui o seu gostei, um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.